Deus quiser. Bem, pessoal, a partir de agora estamos gravando. Gravação é essa que depois vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, como todos os outros. Hoje, mais uma vez, vamos trabalhar a questão do acolhimento ao autismo, sendo que, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com uma proposta objetiva, que é a possibilidade do atendimento em grupo. Vamos esperar esse atendimento em grupo. Esse trabalho está descrito no ensaio que eu fiz e que está disponibilizado lá no nosso site do Observatório das Adições, cujo site é www.observatoriodasadicões.com.br/livro. A tentativa, quando eu escrevi, era fazer uma linguagem bastante coloquial, bastante básica, de tal maneira que as pessoas pudessem compreendê-la sem grandes dificuldades. E aí vamos tentar ter ele como roteiro, obviamente não se restringindo a ele, e, além disso, também sem ter a pretensão de que o que está ali é a verdade e o que não está ali não é a verdade. Esse texto é só um roteiro. Algum de vocês teve a oportunidade de ter acesso a esse livro? Eu não tive. Tá. Ele está disponível, como disse, lá em PDF, de livre acesso. Viu? Só quem quiser chegar lá e baixar o PDF. Tá? Bem, Paulo, você podia falar um pouquinho mais alto, então mais perto? Fala, se melhorou assim? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o som aqui. Espera aí. Melhorou, Edna? Melhorou, sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Olha só. Vou fazer um rápido apanhado do que nós trabalhamos até agora, para as pessoas que estão chegando. Então, nós somos o Observatório das Adições. Nossa missão é estimular a implantação de políticas públicas que promovam o acolhimento dos adictos. E, além disso, também gerar e disponibilizar informações a esse respeito, uma vez que nós entendemos que as informações disponíveis, frequentemente, elas estão a serviço de causas outras que não o bem-estar social. Bem, então, uma das formas que nós temos de gerar e disponibilizar conhecimento é exatamente através desses nossos encontros, toda segunda-feira, de 8 às 10 da noite, que já acontece há alguns anos. Não, me esqueci. Hoje o tema não é ainda o livro Psicoterapia Corporal em Grupo. Hoje o tema é outro. Vocês me desculpem. Hoje o tema é o House First, que traduzido quer dizer lar primeiro. Bem, então vocês me desculpem, a gente vai trabalhar esse tema do acolhimento especificamente, a psicoterapia corporal em grupo, no nosso próximo encontro. Não quer dizer que seja segunda-feira que vem, mas é a próxima vez que nós estivermos juntos. Hoje nós vamos trabalhar a questão do House First, ou lar primeiro. Espera aí, Paulo, só um minutinho aqui. Eu queria um esclarecimento. A proposta é que a gente leia
alguns capítulos do livro e a gente, quando vier para a reunião seguinte, a gente discuta esses capítulos, é isso? Também, Edna, para quem quiser ler os capítulos e seguir nessa sequência, por isso está disponibilizado o livro. Tá, como é o nome do livro? Psicoterapia Corporal em Grupo. Está lá no nosso site. Tá bom. Então, Entendi. está disponível lá. Tá, já tem marcado o dia para isso? Nós devemos começar com este livro na primeira segunda-feira do mês de maio, não, de junho. Junho, tá bom. Tá bom? Obrigada. Mas, assim, entendendo que aquilo é um roteiro e não necessariamente um roteiro fixo, como todos os nossos encontros, né? Nós vamos, a partir dali, vamos nos relacionando e criando o nosso roteiro de acordo com a demanda do dia a dia, do nosso dia a dia. Tá? Mas a intenção é seguir esse roteiro, sim. Mas hoje, especificamente, vocês me desculpem, é que eu estou meio atrapalhado, porque eu estou escrevendo um outro texto, e aí hoje passei o dia escrevendo esse texto e esqueci completamente, inclusive, que tínhamos esse encontro. Aí confundi um pouco as coisas. Mas, então, voltando, nós, hoje, especificamente, nós estaremos trabalhando o tema do House First, ou Lar Primeiro, como originariamente era chamado, e aqui no Brasil tem sido chamado como Casa Primeiro. A nossa intenção do Observatório de trabalhar esse texto, ou esse tema, desculpa, é que nós nos sentimos corresponsáveis por ele. Uma vez que o primeiro House First, ou seja, o primeiro lar primeiro no mundo, foi criado por Dan Small, que é integrante do Observatório, que já esteve aqui discutindo isso há alguns anos atrás, né? E sua intenção é completamente diferente do que está sendo feito. E, além disso, também se atribuem, né, a toda essa experiência fatores que não faziam parte dela e não fazem parte dela. Então, nossa intenção é resgatar a origem disso tudo, até para que fique demarcado, através desse vídeo, qual é a posição do observatório quanto a isso. E, além disso, também, né, marcar nossa posição, que nós somos absolutamente contra aquilo que está sendo proposto pelo governo federal. Então, vamos à experiência originariamente. Início da década de 90, a cidade de Vancouver, tomada, como era tradicional, por populações à margem da sociedade, nas quais eles chamam de população à sombra da sociedade. Dan Small, um jovem pesquisador e militante, faz parte do grupo do Bruce Alexander no tema de inclusão social, cansado de conviver com aquelas pessoas, sem que o Estado oferecesse nenhuma alternativa. Ele vende a casa que morava e compra um prédio de um hotel abandonado na zona mais pobre da cidade. Para aqueles que não conhecem Vancouver, Vancouver é uma cidade a oeste do Canadá, que tinha como atividade central o cais, né? Fica a 30 minutos de carro da fronteira com os Estados Unidos, sendo que nem os canadenses precisam de passaporte para atravessar a fronteira, nem os norte-americanos também precisam de permissão para entrar no Canadá. Então, ela fica a 30 minutos e teve, como uma das suas principais fontes econômicas, um enorme presídio que se localizava no centro da cidade, atraindo para a cidade pessoas das mais diferentes origens, como nativos, migrantes, principalmente chineses,
né, que foram muito usados para a construção das ferrovias no Canadá, e depois eram abandonados à própria sorte. Pessoas, ou seja, pessoas norte-americanas também, sem casa, né, que se concentravam lá em Vancouver, principalmente buscando atendimento pelo grupo de trabalho do Bruce Alexander. E, a partir daí, com essa compra desse prédio abandonado, né, por Dan Small, a situação começa a mudar, porque surge a possibilidade deles terem um espaço de moradia. Só que o Dan Small, a essas alturas, ele tinha em torno de uns 30 e 40 anos. Ele não tinha nenhum pré-projeto pronto para isso. Ele tinha vontade de fazer isso, mas não tinha um pré-projeto. Então, ele abre as portas desse espaço e chama as pessoas que viviam no seu entorno para ele viver com ele dentro desse espaço. E, nesse cotidiano da vida com eles começam a criar uma forma muito peculiar de administrar o espaço e a própria vida dele. Ou seja, a cada dificuldade que esse grupo de pessoas encontra, eles se reúnem, discutem uma forma de superar essa dificuldade. Por exemplo, existiam pessoas, tanto homens quanto mulheres, e casais também, que tinham crianças, filhos. Muitas vezes não eram filhos nem genéticos, mas eram considerados filhos. E isso os impedia de trabalhar. Então, eles criam, dentro desse espaço, uma creche. Creche essa que vai ser coordenada, administrada, conduzida pelos próprios moradores, que passam a fazer revezamento dentro de distribuição de horários pré-determinados, onde cada um tomava conta, durante um período, daquele grupo de crianças. E ia, nesse processo, ocupando-se e ocupando a eles. A existência da creche acaba por criar a necessidade de se ter um restaurante coletivo. Então, eles criam um espaço de comida coletiva, onde, para administrar esse espaço de coletiva, cria-se um grupo que vai recolher restos de comida por restaurantes, de coisas afins no seu entorno, de tal maneira que eles pudessem ter o que comer, pudessem ter uma refeição a oferecer para essas crianças. E essa refeição a ser oferecida para essas crianças cria uma dinâmica. Dinâmica essa que estabelece a possibilidade de oferecer uma refeição para todos os moradores. Uma outra coisa que é revolucionária para aqueles que moravam dentro da casa, assim, a quem se interessar por esse tema, existe um artigo publicado por Dan Small em um dos nossos livros a esse respeito, que depois eu vou disponibilizar lá no nosso grupo do Papo de Segunda. E tudo isso que eu estou falando está melhor explicado por ele lá. Então, um passo que é revolucionário do convívio entre eles foi a criação de um banco dentro da comunidade. O banco para guardar dinheiro. O banco era composto por uma mesa velha que tinha gavetas que não tinha chaves e um caderno que ficava em cima da mesa. E o bancário era um ex-bancário, uma pessoa que havia trabalhado durante muito tempo na administração de bancos e que passou a se responsabilizar pela administração. Segundo Dan, nunca faltou um único centavo, embora o dinheiro ficasse guardado na gaveta, né, sem tranca, sem chave, sem coisa alguma. Mas isso criou uma possibilidade de um futuro para as pessoas. As pessoas passaram a ter a possibilidade de sonhar, de comprar uma roupa,
de comprar um brinquedo para a criança, de ter um dinheiro para poder criar uma atividade. Isso foi algo que foi um passo diferenciador da própria comunidade, porque, num curto espaço de tempo, eles entenderam que, em vez de cada um deles ter uma conta separada nesse banco, era melhor eles terem uma conta coletiva e também, pelo método que eles aplicavam de administração até ali, administrar esses recursos também. Ou seja, nas reuniões que eles faziam periódicas para discutir tudo que havia era tratado, eles passam, né, a discutir também o destino que ia ser dado para aquele dinheiro acumulado. Em que, como a conta era coletiva, já não era mais sinalizado quem havia depositado o dinheiro na conta. Era só sabia-se o total do dinheiro que se tinha, nada além disso. Então, cria-se, por exemplo, nesse espaço também, a primeira sala de... A primeira sala de uso de drogas injetáveis assistida. A primeira sala de toda a América do Norte, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, para que as pessoas que usassem drogas injetáveis dentro daquela comunidade tivessem um local higienizado, distante, trocassem as seringas e tudo mais, e, a partir daí, reduzisse as doenças infecto-contagiosas que essas pessoas tinham frequência. Então, a ideia em si foi criar um processo onde essas pessoas que ali habitassem fossem tomando posse daquele lugar, e, por isso, o nome é lar primeiro, e não casa primeiro, ou moradia primeiro. Por quê? Porque existe uma diferença colossal numa coisa. Lar é aquilo que tem uma relação afetiva, é aquilo que é um espaço onde eu me encontro, onde eu tenho o meu cheiro, onde eu tenho a possibilidade de existir e de me identificar com aquilo. Isso é um lar. Moradia é uma construção, e muitas construção essa que pode ser de papel, de pano, e que não quer dizer que exista uma relação. É só um lugar onde eu posso morar, mas não sei se eu quero morar. Casa, pior ainda, porque casa aí sim é só a construção mesmo, que não quer dizer nem que existe a possibilidade de alguém morar. Porque casa é uma coisa qualquer. Então, o diferencial para as pessoas que se sentem excluídas socialmente não é ter um lugar onde morar, porque isso algumas têm, a própria rua. Não. É ter um lugar onde elas se identifiquem. É ter um lugar onde, se elas quiserem pintar uma parede de marrom, a outra de roxo, o teto de preto, elas pintam. Porque aquilo é um lar delas. Se elas quiserem dormir no chão, na cama, pendurado na rede, de cabeça para baixo, elas podem, porque aquilo é o lar delas. Pessoal, para vocês terem ideia do que foi acontecendo dentro desse espaço, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a foto dessa construção, né? As pessoas começaram num processo de autocuidado, e, nesse processo de autocuidado, isso começou a ser difundido pela própria região. Pessoas que não moravam ali começaram a querer participar daquele processo. Então, empresas começaram a fazer convênios com aquele grupo de pessoas, oferecendo postos de trabalho para aquele grupo de pessoas. Outras pessoas começaram a oferecer recursos financeiros para que fossem desenvolvidas atividades econômicas. Outras pessoas profissionais começaram a se oferecer por trabalharem lá.
Ou seja, médicos começaram a atender lá dentro. Foi criado, nesse local, um consultório médico que era disponível não só para os moradores daquele local, mas também era disponível para todos aqueles que quisessem ir lá se medicar, ser atendido. A primeira, por favor, assim, vamos fechar a câmera, porque tem algumas pessoas que estão em dificuldade com a internet. Obrigado. E aí possibilita tudo. Mas a primeira coisa que acontece, tá, é que existia um morador que era originário da África. E esse morador originário da África era originário de uma comunidade que tradicionalmente plantava cacau, e cacau orgânico, né? Então, ele faz contato com essa comunidade e eles começam a importar cacau da África. E assim começam a produzir, dentro desse espaço, um chocolate que passa a ser vendido nas ruas. O sucesso foi tanto desses chocolates que eles conseguiram financiamento depois e construíram uma fábrica de chocolate no prédio ao lado. Fábrica de chocolate essa que hoje é um must de Vancouver. Você conseguir, caríssimo, comprar uma barra de chocolate e dar de presente. E aí depois eles montaram uma galeria de arte numa outra loja abandonada. Galeria de arte essa que expunha, né, obras de arte daquelas pessoas que viviam a partir dali. Lá pelas tantas, o governo a prefeitura de Vancouver entendeu o que estava acontecendo e pegou toda aquela região, aquele quarteirão, onde originariamente foi instalado essa iniciativa, né, o Lar Primeiro, e transformou aquele quarteirão no que hoje é conhecido como quarteirão social, onde são desenvolvidas uma série de atividades dedicadas à população anteriormente excluída socialmente. Foram captados, para vocês terem ideia, em torno de 10 anos, $1 bilhão para serem investidos neste quarteirão social, em instituições de financiamento de projetos sociais, de inclusão social, como Open Society Foundation, Fundação For, aquela do Bill Gates, Bill e Melinda Gates, etc, 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 etc. Sabe quem administrou esse $1 bilhão? Eles próprios. Sabe qual era a exigência para participar desse grupo de pessoas, para morar nesse espaço, para viver em comunidade com eles? Que desejassem e que respeitassem o coletivo e as designações dos coletivos. Não existia nenhuma exigência de abstinência, não existia, nem existe, nenhuma exigência de abstinência, nem absolutamente nada. O lar, primeiro, foi constituído pelos próprios moradores. As regras para lá estar foram estabelecidas pelos próprios moradores. Aquelas crianças do início da década de 90, hoje têm 30 anos. 30 anos depois, são os adultos que estão trabalhando nas fábricas de chocolates, nas galerias, etc, etc, etc. Sabe quem é o dono disso tudo? Ninguém. Existe uma instituição, eu não sei bem qual é a pessoa jurídica, que é dona disso tudo. Pessoa jurídica que os sócios são todos eles. Mas ninguém é dono daquilo. Toda a metodologia de trabalho iniciada no início dos anos 90 perdura até hoje. Sendo que Dan Small já não está mais lá. Ele foi enfrentar outros desafios na vida dele, não mais esse.
Mas, assim, o que é fundamental se entender é que não foi o processo de ter aonde dormir ou ter aonde um endereço para dizer que moro aqui, que transformou a vida dessas pessoas. Não foi a casa primeiro. Até porque muitos deles não tinham condições de administrar a sua própria vida. E só puderam viver ali porque eles tinham com quem buscar ajuda e a quem ajudar também. Os que lá estão, os que lá estiveram, transformaram a sua vida não por ter onde dormir, mas por ter a quem olhar nos olhos, trocar olhares, trocar afeto, trocar respeito, por poder se inserir e estar inserido dentro de uma comunidade. Comunidade essa que foi reconhecida pela própria sociedade como uma comunidade de mais-valia, a ponto de depois tudo isso ter sido inviabilizado, porque vieram tantas pessoas à procura desse espaço, que o espaço, obviamente, não pôde acolhê-los. E aí Vancouver se transformou numa cidade que tem uma superlotação de pessoas excluídas socialmente. Quando o Estado do Canadá acordou para isso e tentou multiplicar essa ação, ele tentou multiplicar essa ação dentro daquilo que nós todos conhecemos, que é aquela hipocrisia como um todo, né? De fazer com que as pessoas se enquadrem socialmente, né? Ou que as pessoas façam ou deixem de fazer determinada coisa. Não dentro do regime que foi estabelecido desde o início, que era, e daí surge a frase, é preciso criar sistemas que se adequem às pessoas, e não pessoas que se adequam ao sistema. E foi isso que aconteceu naquele espaço. Eles foram criando um sistema esse que era adequado àquelas pessoas. Eles foram atendendo às demandas daquelas pessoas. Não eram as pessoas que tinham que se adequar ao sistema existente. Não tinha hora para tomar banho, hora para dormir, hora para sair, hora para chegar. Não tinha alguém que controlasse se você fez a sua tarefa do dia ou deixou de fazer. Não. Tinham pessoas que estavam dispostas a cooperar uma com as outras e, nesse processo de cooperação, resgatar a vida e construir uma vida mais próxima possível do que eles desejavam. E passaram a entender a frustração como algo que faz parte da vida. A frustração não é o fim. A frustração é algo que faz parte do caminhar. Como diz Paulo Freire, né, o caminho se faz caminhando. Ou Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando. E foi simples assim que as coisas foram sendo transformadas, que as coisas foram sendo multiplicadas. Infelizmente, isso sai de lá, de Vancouver, para o resto do mundo, com diferentes olhares, com diferentes facetas. E aí chega aqui no Brasil sobre a alcunha de lar primeiro. Lar não, casa primeiro. E é partindo-se de um princípio que nos Estados Unidos foi um sucesso. Ora, os Estados Unidos é o país que tem o maior número de população em situação de rua do mundo. Que sucesso é esse? Dizem que Nova York é a cidade onde o lar não, casa primeiro, alcançou o maior sucesso. Nova York é a cidade que tem o maior número de população em situação de rua do mundo.
a ponto de, no final do ano passado, a própria população nova-iorquina, que tem residência, que não são população de rua, foram para as ruas, ocuparam a Quinta Avenida durante um fim de semana, sábado e domingo, acampando na rua e na calçada, em protesto, porque não tem abrigo para toda a população em situação de rua. Mesmo com a lei norte-americana dizendo que toda pessoa que chegar em Nova York, né, deve ser recebida pela prefeitura com um espaço para estar. Eles não cumprem. Mas insistem em dizer que o lar, a casa primeiro, é a saída para a população de rua brasileira. Gente, esse programa do governo ele começa por um dado que é um dado bastante misterioso. Ele começa dizendo que no Brasil existem 214 mil pessoas em situação de rua, de acordo com o IPEA. Mas, de acordo com o IPEA, nós temos 282 mil pessoas em situação de rua. Isso dá uma diferença de quase 30%. Não é pouca coisa. Mas, além disso, também, nós temos algo em torno de 100 milhões de pessoas que moram de forma inadequada no Brasil. A quem nós vamos dar a primeira residência? Ou será que nós vamos começar a atender a população de rua e chamar os 100 milhões de pessoas, de brasileiros, que moram inadequadamente para ir para as ruas para terem direito a ganhar uma casa? Eu vou dar um exemplo para vocês pensarem e depois vou abrir para perguntas. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se todos são do Rio de Janeiro, mas aqui no Rio de Janeiro nós temos comunidades e morros muito íngremes e altos. Portanto, moradores do topo da favela não conseguem descer e voltar para sua casa no mesmo dia. Principalmente mulheres com filhos pequenos. E essas mulheres não têm com quem deixar seus filhos. Então, ou trancam seus filhos dentro de casa e os deixam lá o dia inteiro, ou então deixam lá sozinhos o dia inteiro, ou então não tem como descer. A maioria delas fica exposta a todo tipo de sevícias que se pode imaginar. Existem crianças nesses lugares que não conhecem um carro. Existem crianças nesses lugares que nunca desceram para as ruas, são absolutamente analfabetas. Existem crianças nesses lugares que não sabem o que é uma lâmpada se acende na sua casa. Então, quem a gente escolhe para dar a chave da primeira moradia? População de rua ou essas populações que vivem nos altos, nos topos das favelas? Agora, por exemplo, nós tivemos um exemplo, há pouco tempo atrás, infelizmente, que um abrigo no Rio Grande do Sul pegou fogo e vitimou 9 pessoas que lá moravam. Um abrigo para a população de rua. E uma liderança da população de rua do Rio Grande do Sul veio a público, gravou um vídeo, reafirmando que ele vinha protestando contra a existência desses abrigos, que existem mais abrigos assim em Porto Alegre, porque as pessoas eram pura e simplesmente tiradas da rua e jogadas dentro desses abrigos, sem nenhuma assistência. E grande parte delas não tinham como administrar suas próprias vidas. Daí o incêndio que aconteceu neste abrigo. Além disso, também, o que se fala é que seria o Estado brasileiro daria uma bolsa aluguel para essas pessoas, com as quais essas pessoas alugariam uma casa e lá viveriam. Sim.
muda o governo. O outro governo não quer mais dar bolsa aluguel. O que fala para essas pessoas? Volta para a rua? Essa é a própria conotação do casa primeiro, no sentido capitalista, no sentido utilitário. É a mesma coisa que fazem quando pegam essas pessoas e levam para comunidades terapêuticas. Elas saem das listas. Mas é o melhor para elas? Afirmam que essas pessoas, se identificadas, que não têm como administrar a sua vida, que haverá uma equipe que vai visitá-las periodicamente para lhes dar assistência. Pessoal, os nossos CAPs existentes no Brasil são insuficientes. Todo o aparato que era previsto quando acabou-se com os manicômios, de residências terapêuticas, de CAPs, etc., não foi implantado. Hoje, não existe CAPs suficiente para atender a população em situação de rua no Brasil. Hoje, não existem profissionais suficientes para atender nesses CAPs, que já são insuficientes, à procura que lhes é dada. Não existe psiquiatra, assistente social, etc. Isso com a possibilidade do profissional estar sentado numa mesa e as pessoas que querem ser atendidas por ele virem me procurar. Agora, imagine essas pessoas espalhadas por uma cidade, em que um profissional vai sair de um canto para ir para o outro, de ônibus ou de carro. Quanto tempo vai levar para chegar no outro lugar para atender? Como é que faz? Prosseguindo, se fosse instalar essas pessoas em apartamentos, sejam eles de que ordem forem, esses apartamentos têm custo. Quem paga condomínio, luz, gás, quem mobília? Como é que faz? Quem administra isso? Pois não, Thaís? Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente, Thaís. Ótimo. Eu queria compartilhar, eu sou psicóloga, né? Atualmente eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, e que fica aqui no município de Salvador, né? E o município especificamente, ele está com um programa agora tem essa inspiração, né, no Housing First, que, que aqui tem chamado de moradia assistida. E ainda é uma proposta nova, mas que, a princípio, tem a seguinte configuração. O governo, né, o município, a Prefeitura de Salvador, disponibiliza um valor de aluguel, e aí, nesse sentido, considera também o território em que aquela pessoa vive, né? Um dos critérios é ter esse histórico mesmo de uso de substâncias, de situação de rua, então entra nessa, vamos dizer assim, essa classificação nessa fila mesmo, que essa fila que é muito grande, assim. Há alguns anos vem sendo feita aqui um censo da população em situação de rua, que é em parceria com o movimento da população de rua daqui, o projeto Axé, que é um projeto de arte e educação e acolhe famílias em vulnerabilidade social e situação de rua, e também a Defensoria Pública, Ministério Público envolvidos nesse censo. Então, se tem uma estimativa que o município de Salvador tenha entre 17 e 20 mil
pessoas em situação de rua aqui. E a configuração do moradia assistida tem sido a seguinte: a prefeitura disponibiliza um valor, considerando esse território, para o aluguel de uma casa, né, e considera também, né, os integrantes dessa família, se é uma família, se é uma pessoa, enfim, só. Daí, sim, essa equipe, que é uma equipe conectora entre os serviços, é uma equipe de articulação dos serviços. Então, um dos critérios também é que essa família esteja assistida pelos equipamentos, os dispositivos da rede de atenção psicossocial, mais especificamente, né? Porque envolve esse público que faz uso de substância, mas também envolve a RAPS, envolve outros equipamentos aqui que a gente tem, ponto de cidadania, que é um um serviço de saúde mental e de convivência e de articulação de rede também. Então, tem esse critério dessa pessoa estar vinculada. São serviços mesmo que identificam essas pessoas elegíveis e preenche, né, os formulários e essa solicitação para a prefeitura. A princípio, é muito recente ainda para se falar em efetividade, para se falar enfim, nessa transformação, mas o que eu vi, antes de estar na secretaria, eu estava na equipe de consultório na rua, e o que eu via era que, de fato, era uma rede que estava sendo convocada a estar mais próxima dessas famílias, a pensar mesmo nesse investimento que pudesse romper algumas barreiras mesmo, tanto de acesso, quanto de renda, de habitação, enfim. Então, são várias redes acionadas, então se tem crianças, né, nessas famílias, ou se, enfim, aciona a educação, aciona conselho tutelar, aciona a equipe de consultório na rua, aciona a CAPES, e essa equipe do programa fica como articuladora, assim. A princípio, do que eu pude acompanhar enquanto eu estive nessa equipe de consultório na rua, era de fato uma vinculação a um programa que fazia com que a rede também se movimentasse para além desses requisitos que eles são estruturais. Então, como você fala, né, a quantidade de CAPs é insuficiente, a quantidade de profissionais na atenção primária também, né, existe uma rotatividade muito grande, um tipo de contratação muito precária, mas que tem algo desse acompanhamento que é dessa fineza, dessa delicadeza de acompanhar a vida de uma outra pessoa, né? Desse trabalho que dá para ser feito ali no território. As coisas, claro, né, estão associadas, né? Se você não tem uma rede tão bem estruturada, alguns pontos desse acompanhamento ficam furados mesmo. Mas o que eu tenho percebido, pelo menos até então, e isso é mesmo só minha percepção até então, é de um estímulo também a que as redes funcionem e que exista um investimento nessas redes. E aí eu acho que geralmente eu não tenho conseguido acompanhar os encontros do Papo de Segunda, mas o tema ele me chamou muita atenção, né? E agora eu sei quais são os pontos desse subtítulo, né, dessa chamada, né, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Mas fico pensando nessas configurações, né, que estabelecem uma conexão com a realidade local e que talvez, não sei, talvez possa funcionar, mas como eu disse, né, ainda é um programa muito, muito recente para a gente falar em resolutividade. Mas tenho visto pessoas sendo bem assistidas pela rede e por essa equipe conectora que eu acho que é fundamental, né? Então não é só a garantia de uma casa, é uma articulação que eu acho que é necessária até o ponto que
que essa equipe possa ir se retirando e aí a rede em si, com a vinculação com essa pessoa, essa família, vá dando conta por si só. Enfim, só quis compartilhar um pouco dessa experiência, assim, que tem acontecido aqui, dessa inspiração mesmo no Housing First. Obrigada. Thaís, em primeiro lugar, queria te agradecer muito seu compartilhamento, com toda sinceridade. Mas, Thaís, olha só, essa não é uma experiência muito recente, não, Thaís. Ela existe há 30 anos em todo o mundo. Em diversos países já foram adotados. Diversos. O único país que se efetivou foi a Finlândia. Mas você sabe qual é o número de população de rua de toda a Finlândia? 100 pessoas. Para um país com poder aquisitivo da Finlândia, 100 pessoas é possível acolher. Porque, Thaís, olha só, vamos pensar no outro lado dessa moeda, Thaís. O que nós sabemos a respeito da pessoa se tornar pop-rua é que é uma questão multifatorial. Mas que isso não começa no momento que ela se torna pop-rua. Na hora que ela se torna pop-rua, se confirma o fato dela ser uma excluída social. Mas isso vai começar lá na infância. É aquela criança que é repetido sistematicamente para ela, seja na escola, seja na comunidade, seja na família, que essa criança não tem jeito, que ela é muito arteira, é muito sapeca, que não tem jeito, que é filha do diabo, qualquer coisa do tipo. E essa criança vai introjetando isso ao longo da vida dela. Quando chega na adolescência, na idade adulta, acontece algo na vida dela que reafirma que ela não tem jeito. Que o que lhe resta mesmo é a menos-valia. E aí ela vai para a rua, naturalmente, se tornar a população de rua, porque é o que o destino lhe reservou desde que ela nasceu. Bem, e aí chega alguém, uma Thaís da vida, com todo esse entusiasmo, toda essa boa vontade, e consegue olhar nos olhos dessa pessoa e propor a essa pessoa e estimular essa pessoa a algo que faz essa pessoa, de novo, se sentir parte da vida. Essa pessoa volta a acreditar em alguma coisa porque acreditou na Thaís. E a Thaís oferece para ela um lugar para ela morar. E ela passa a receber um aluguel social. E vai morar, seja lá onde for. E vai ter uma pessoa como a Thaís que vai lá visitá-la periodicamente e assisti-la. Só que daqui a 2 anos muda o prefeito. E o vereador quer aquela vaga daquela pessoa para um outro ser assistido por um outro. E aí troca. E essa pessoa vai para a rua. E o que vai acontecer com essa pessoa, Thaís? Pois é, né? Vai ser reafirmado para ela que realmente ela não tem jeito. Que realmente não adianta. Mesmo ela tendo uma Thaís com toda a boa vontade, que lhe deu toda assistência, ela não fez por merecer. Porque nessa sociedade que nós estamos, é uma sociedade do mérito. Silvia, por favor, feche a sua câmera. Silvia, por favor, feche a sua câmera. Obrigado. É uma sociedade meritória. E ele não teve jeito. Voltou para a rua. Sabe quando você consegue tirar essa pessoa da rua? Tá aí. Nunca mais. Então, trabalhar com essas pessoas não é trabalhar com uma questão circunstancial. Não é trabalhar com uma ideia boa. Trabalhar com essas pessoas tem que ter princípio, meio e fim.
Não pode ser pura e simplesmente a gente fazer uma experiência como está sendo feito em Curitiba para uma ONG com 20 pessoas, 20 aluguéis sociais, ou como está sendo feito numa cidade no interior de São Paulo, que eu esqueci o nome dela agora, são 36 aluguéis sociais. Sabe como esse dinheiro é conseguido? Existem as igrejas católicas se sincronizaram e recolhem dinheiro entre os fiéis que vão à missa para dali darem o aluguel social para essas 36 pessoas. Sabe o que isso quer dizer, Thaís? Para essas pessoas que já estão num processo de menos-valia, que realmente elas não vão conseguir nada na vida por mérito próprio. Se não tiver um bom padre, um bom homem que lhes assista, ela não tem direito. Quando elas têm direito, elas são cidadãos iguais a todos nós. Essa é a função do Estado, assistir aqueles que necessitam de assistência. Então, você trabalhar com essas pessoas, além de ter consequências, ou seja, você tem que ter princípio, meio e fim, você tem que dar conta de que, antes de mais nada, você tem que ensinar essas pessoas a lutarem pelos seus direitos. Ela tem na Constituição garantido uma série de direitos que lhes são desrespeitados, a começar a atribuir a eles o uso de substâncias psicoativas, quando é uma parte mínima dessas pessoas que usam substâncias psicoativas, por um fator extremamente simples. Para alguém usar substância psicoativa, precisa de dinheiro para comprar essas substâncias que são caras. Dinheiro é o que falta à população em situação de rua. Ou, né, essas substâncias psicoativas, uma vez usadas, o usuário perde a capacidade de se cuidar. Então, se sem substância psicoativa ele dorme sem saber se vai acordar, porque é o Estado que pratica 80% da violência contra eles, a polícia, a guarda municipal, etc., com efeito substância psicoativa, eles estão mais sujeitos ainda às violências praticadas pelos aqueles que deveriam defendê-los, o Estado. Então, assim, é necessário que, antes de você adotar qualquer que seja política, que você tenha certeza da capacidade de quem está propondo de fazer com que isso perdure. E não fazer com que isso seja algo que se atribui a um personagem fictício qualquer. E, por fim, tá aí, por dizer, por fim agora, né? Nós vivemos num regime extremamente capitalista, capitalista selvagem, onde uma pessoa como Elon Musk tem mais poder financeiro do que muitos países no mundo. E aqui só existe aquilo que dá lucro. No planeta Terra, ou dá lucro ou não existe. Portanto, se população de rua existe, é porque dá lucro. E nós sabemos bem de onde e quem são que têm o lucro com a população de rua. Pois é. Se você não conhece, eu te aconselho que você leia a respeito do programa do Haddad, quando era prefeito de São Paulo, de Braços Abertos. Um programa de excelência, Thaís. Um programa fantástico, em que ele oferecia casa, comida, tratamento e trabalho. Tudo que uma pessoa podia precisar. Acontece que ele abriu um programa com 300 vagas, quando a população demandante, naquele momento, era de 3.000 pessoas. Além disso, também, se aquele programa desse certo, aqueles que vivem da população de rua ficariam sem ter como lucrar com a população de rua. O que eles passaram a fazer? Entupiram São Paulo de população de rua.
se criou a maior cracolândia a céu aberto do mundo na cidade de São Paulo. E assim a direita passou a ter como discurso de que não adianta, que nada vai dar certo, só o que dá certo é porrada. E entregou a essa população na mão da milícia, dos assassinos, dos traficantes humanos de gente, traficantes de órgãos, etc, 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 que lucram com a população de rua. Você sabe lá onde que a grande parte dos usuários de crack, qual é a origem lá de São Paulo, da cidade de São Paulo? Isso que eu vou falar aqui, ninguém me contou em confessionário, não. Tem matéria escrita sobre isso, livro escrito sobre isso. É o seguinte, os usineiros de açúcar no interior do estado de São Paulo e no sul de Mato Grosso do Sul, para aumentar a produção dos seus trabalhadores que trabalham lá como cortadores de cana, distribuem crack para essas pessoas. Não importando se o uso do crack vai aumentar muito a incidência de acidentes de trabalho, como mutilações, por exemplo, deles próprios, automutilação. Então, essas pessoas passam a usar crack no início e, como não comem, não dormem, não, aumentam a produtividade. Como aumenta a produtividade, ganha mais dinheiro. Como ganha mais dinheiro, elas querem usar mais crack. E aí, quando já estão absolutamente depauperadas, esses usineiros que apoiam Bolsonaro, etc., que são contra o uso de drogas, etc., né, enchem os ônibus e largam em São Paulo essa população. Você vai ver que São Paulo é a única cidade do estado de São Paulo que tem um problema de usuário de crack. Por causa disso. É comum, nas cidades do interior, os prefeitos encherem os ônibus e largarem em São Paulo. Então, se lidar com a população de rua, é lidar com tudo isso. Se lidar com a população de rua, não é pensar que você vai montar um abrigo para essa população, dar casa, comida, roupa lavada, tratamento e etc., e vai resolver o problema. Não. O problema da população de rua não começa com a população de rua. População de rua é um ser absolutamente tradicional na humanidade. Se você olhar para trás, e esquecendo a questão mística, nós temos em Jesus Cristo uma figura tradicional, característica de população de rua. Ele vagava pelas ruas, comia o que lhe dava, dormia ao relento e foi morto porque preconizava ações, atitudes contra a miséria e que atingiam a elite. E que a população local, em seu julgamento, preferiu matar Jesus Cristo, que lutava pelos direitos dela, do que a dois bandidos, ladrões, que roubavam elas e foram poupados. É tradicional isso. Há 2.224 anos existem pessoas excluídas socialmente e que essas pessoas excluídas socialmente se transformam em população de rua. Não estou dizendo que não tem jeito. Eu estou dizendo só que o jeito de tentar trazer essas pessoas que se colocam à margem da sociedade para dentro de uma sociedade que elas não querem viver não é o jeito. A própria história da humanidade demonstra isso. Mas alguém tem alguma colocação a fazer? Bem, então vou continuar jogando gasolina na fogueira.
E olha só, gente, nós estamos vivendo um momento de profundas transformações nos meios de produção. Pois não, Esther, você quer fazer alguma colocação? Profundas transformações nos meios de produção. A agricultura, como todos sabemos, está sendo automatizada. As fábricas, robôs. Os meios financeiros através de internet. Até as relações, as profissões decorrentes de relações interpessoais vão passar por transformações com a inteligência artificial. Se estima que no espaço de 5 a 10 anos, 80% das profissões que nós conhecemos perderão o sentido. Uma das que em breve perderá o sentido é de professor. Bem, além disso, também, a possibilidade de trabalho em casa, à distância, está possibilitando, viabilizando com que pessoas se mudem das grandes cidades e vão morar em condomínios em cidades, pequenas cidades, da periferia das grandes cidades, aumentando a qualidade de vida e reduzindo os custos financeiros. Por isso, nós hoje no Brasil, vivemos a maior taxa de vacância de imóveis, tanto comerciais quanto residenciais, de toda a história do Brasil. Nós hoje temos o triplo de imóveis residenciais vazios de pessoas teoricamente sem casa, teoricamente, segundo as pesquisas por aí. Mas isso poderia parecer uma boa ideia. Não, não é uma boa ideia. Porque, na medida que você tem pessoas saindo, migrando das cidades, quer dizer que você tem menos oferta de postos de trabalho também. Os trabalhos de entrega de comida, o trabalho de motorista de ônibus, de táxi, de o que for, vão sendo reduzidos, desnecessários. Assim, as pessoas que permanecerem nas grandes cidades e tiverem dificuldade de adaptação à sociedade tecnológica que está surgindo, estão condenadas à miséria. Segundo Elon Musk, uma entrevista que ele deu, e se alguém quiser eu posso transmitir para vocês depois, ele imagina que daqui a 5, 10 anos a fábrica dele de robôs terá produzido 1 bilhão de robôs. Ele imagina que, para que as pessoas não morram de fome e possam continuar consumindo, vai ter que se criar um salário família universal. Bem, isso quer dizer o seguinte, que hoje, no Brasil, o Brasil tem menos população em situação de rua que a União Europeia e que os Estados Unidos. Mas isso poderia significar que é uma boa notícia para a gente. Né? Não, não é. O que acontece é que a população de rua, ou seja, 282 mil pessoas em situação de rua no Brasil, ainda são decorrentes da Covid e do governo assassino do Bolsonaro. A Europa e os Estados Unidos não. Já são devido à mudança no processo de produção de bens de consumo, que ainda não chegou aqui no Brasil. Vocês devem estar acompanhando nos jornais, por exemplo, a fábrica de automóveis que vai ser instalada aí na Bahia. Tá aí. Sabe onde essa fábrica vai produzir mais postos de trabalho? Na China, que é o país de origem da fábrica. Por quê? Porque essa fábrica é toda robotizada e os robôs são programados a partir da China. Não vai ser para brasileiro. E isso como um todo. Então, a tendência é que nós, e aí quando eu falo nós, é a humanidade, vivamos um período agora à frente
onde as pessoas vão ter enorme dificuldade de encontrar postos de trabalho. E, com isso, de subsistência. Então, nós entendemos, agora, quando eu digo o observatório, entendemos que é necessário que os Estados deem um passo atrás e comecem a produzir postos de trabalho com baixo uso de tecnologia e alta relevância social para poder resgatar esses que estão ficando para trás. Então, isso quer dizer postos de trabalho, formas de trabalho que tenham alta produtividade social. O que significa alta produtividade social? Significa que vai ter baixo uso de tecnologia, alta relevância social e geração de postos de trabalho com possibilidade de criar autonomia a essas pessoas. Então, nós entendemos, por exemplo, no Brasil, só se reutiliza 4% do material descartado pela população. Isso quer dizer que nós temos farta matéria-prima para poder produzir bens de consumo a partir daí, da reutilização do material. O que transforma esse posto de trabalho em um posto de alta relevância social, porque vai atacar exatamente o nosso maior ponto, que é a questão do aquecimento global. Então, a partir disso, é possível nós fabricarmos inúmeras coisas. Inúmeras. Tem uma vastidão de possibilidades de trabalho onde a tecnologia, o uso de tecnologia é muito baixo, porém o benefício social é muito alto. Mas, para isso, nós vamos ter que reduzir a nossa vaidade, porém, aumentar a nossa solidariedade. Então, o diferencial disso é que você vai oferecer às pessoas a possibilidade de reintegração social, de inclusão social dessas pessoas, dentro de um processo que é um processo paralelo e próximo à sociedade que nós vivemos, onde as conquistas vão também se dar pelo mérito de cada um, não só pelo mérito, mas pelo mérito de cada um. Porque dentro desse processo não importa a produção de bens de consumo. O que importa é o resgate de pessoas excluídas socialmente que vão passar a fazer parte da sociedade. Então, não é pura e simplesmente imaginar que eu vou dar um aluguel social para alguém. Não. Eu vou trazer essa pessoa e vou criar com essa pessoa ou com um grupo de pessoas com afinidades culturais, atividades com as quais eles se identifiquem e possam ser remunerados. São muitos, são inúmeros, diversos, possíveis. Mas isso fica longe de toda essa tecnologia, todo esse deslumbre que existe na sociedade. Ninguém vai precisar de inteligência artificial para fazer esse trabalho. Vai precisar de inteligência real, de solidariedade. Alguém tem alguma questão para colocar? Sim, Silvia. Eu gostei dessa última afirmação sua, porque é uma luz de esperança, não só para resolver o problema da pop rua, mas para a humanidade como um todo, né? E para isso é necessário que todos acreditem nisso, que todos trabalhem por isso, nem que seja apenas internamente.
Helena, Paulo, acho que a gente tem uma caminhada longa para fazer nessa direção, né? Que situações como essa, que infelizmente está acontecendo no Rio Grande do Sul, podem abreviar essa caminhada. Porque agora no Rio Grande do Sul, não sei se vocês estão acompanhando, existe perto de 500 mil pessoas sem casa, tiveram as casas destruídas. Então, isso vai trazer uma luz, né, para a necessidade da gente. E aí a gente, que eu falo, é a sociedade brasileira, passar a olhar, por exemplo, o desmatamento da Amazônia com outros olhos, né? Não olhar assim, não tem nada a ver com isso. Entender que todos nós temos a ver com isso, sim. E aí é uma possibilidade que começa a se abrir, mas que é algo muito difícil. Porque, assim, a tendência é com que se tente reproduzir o conhecido, aquilo que eu tenho segurança, aquilo que eu sei. Quando nós estamos vivendo um momento que é absolutamente desconhecido para todos nós. E que, se a gente não tiver coragem para inovar, coragem para inventar, para caminhar pelo desconhecido também, daqui a pouco não temos mais tempo sequer para caminhar. Já diz o ditado, a necessidade é a mãe da invenção. É verdade. Foi nesses momentos que a humanidade deu grandes saltos, né? Por exemplo, quando surgiu a Revolução Industrial, vivemos algo bastante parecido. E foi ali que foram dados grandes saltos. Foram nas grandes guerras que demos grandes saltos tecnológicos. Infelizmente, em períodos de bonança, nós não nos mexemos. Edna? Então, eu estava pensando aqui que a Semana da Luta Antimanicomial, né, esse ano tem como tema, né, o cuidado das populações em situação de rua, etc, etc, etc. E eu não sei se é verdade, tá? Não sei. Mas parece que tem alguns trabalhadores do Rio de Janeiro que estão preocupados de participar do ato por conta deles serem terceirizados, né, da OS, e desse programa, né, que o Rio de Janeiro está querendo não, está implantando aí. Não sei se é verdade, tá, Paulo? Mas eu ouvi isso, e que não me surpreendeu, tá? Porque o município está com um salário interessante, né? E não se tem mais emprego público, né? Então, nós, na saúde mental, estamos completamente dependentes de OS, né? Então, as pessoas ficam preocupadas, sim, em perder os seus empregos, né? Afinal de contas, tem que pagar aqui a conta, né, no supermercado, né? Então, eu não sei se você ouviu falar aí alguma coisa nesse sentido. Assim, o que eu sei disso tudo são algumas coisas. Primeiro, a Prefeitura do Rio já abandonou aquele programa Seguir em Frente, né? E assinou com o governo federal, mais precisamente com o Ministério dos Direitos Humanos, a adesão, e vai ser a primeira prefeitura a aderir ao programa Ruas Visíveis. Como é que é? Ruas o quê? Ruas Visíveis, que é o programa do Ministério dos Direitos Humanos para a população em situação de rua, em que esse programa, não sei se vocês já
tomaram conhecimento. Não. Ele tem como pilar mestre exatamente o tal do House First, que, por mais absurdo que possa parecer, aparece no documento lá do governo federal o termo House First, né? Em inglês mesmo. Pois é. Ai, meu Deus. Isso. E que, além disso, também, eles, fora isso, são ações assim, de frases bonitas, de frases feitas, muito interessantes, né? Eu tenho uma profunda admiração pelo Silvio Almeida enquanto palestrante, mas enquanto executivo eu acho ele um fracasso. Ele, como teórico, é muito bom. Mas é isso. Então, não precisa mais ninguém se preocupar com o programa da prefeitura de seguir em frente, que ele já acabou. Agora é esse. Eles transferiram o problema para o governo federal através desse programa Ruas Visíveis, que, aliás, parece que já tem uma fila de capitais no Brasil querendo aderir a esse programa também. Inclusive, várias capitais governadas por governos bolsonaristas querendo aderir a esse programa. Mas o programa chama Ruas Visíveis ou House First? Não, Ruas Visíveis. Esse Ruas Visíveis é dividido em vários itens. Eu esqueci agora quantos são os itens. E aí tem respeitar os direitos humanos da população de rua, capacitar as polícias, as guardas municipais, que é algo muito interessante, e assim por diante, né? Tem vários itens desses. E faz parte desses itens, um dos itens é o programa House First, Casa Primeiro. Entendi. Entendeu? É a única questão que é efetivamente concreta. O resto, ele cita assim, programa fatorial, ou multi, eles inventaram, inclusive, um termo, outro, não é mais multissetorial, é outro, né? Onde estão implicados, aí tem uma lista de ministérios. Você sabe o que é isso, né? Lista de ministérios é a melhor forma de ninguém se responsabilizar por nada e nada acontecer. É verdade. Tem. Mas alguém tem alguma colocação? Gabriel, você que nos presenteia com a sua presença pela primeira vez. Boa noite. Eu estou participando a convite da Marilis. Eu trabalho com ela aqui na Câmara de Londrina. E hoje eu não tenho nenhuma contribuição para o grupo, mas achei a discussão muito rica. Você não tem nenhuma questão, nenhuma... Você é aí de Curitiba? Não, de Londrina, no Paraná. Ah, de Londrina. Tá. Sim. Desculpa. Mas hoje não tenho nenhuma questão. Tá. Espero te encontrar agora. Frequência aqui. Pode contar com a minha presença. Muito bem-vindo. Obrigado. Thaís, mais alguma questão, Thaís? Por enquanto, não, Paulo. Ah, Esther? Edna, fecha seu som. Não, eu queria fazer uma pergunta. Então É faça. o seguinte, você tem acesso a esse programa para que a gente faça uma leitura cuidadosa? Tenho acesso, eu tenho ele comigo, posso te mandar. E, inclusive, o Dario não vai poder mais participar dos nossos debates. E eu estou procurando alguém, se alguém aqui conhecer, que queira debater conosco, em sequência, exatamente esse programa do governo. Então, se vocês conhecerem alguém que queira participar desse debate, seria ótimo.
Mas então, voltando, Esther, tem alguma colocação? Oi, Paulo. Não, eu cheguei um pouco atrasada hoje. Boa noite. Sim. E aí, eu não vi o iniciozinho, eu só queria entender qual a relação da frase, né, que você utilizou do tema do papo de hoje. Uma mentira repetida 1000 vezes Isso. torna-se uma verdade. Isso. Pois é. A relação é o seguinte, que o House First ele não conseguiu alcançar seus objetivos em nenhum país do mundo aonde ele foi experimentado. Nenhum. E vou ser mais preciso ainda. Em nenhuma cidade. Quer dizer, desculpa, só na Finlândia ele conseguiu alcançar, até porque na Finlândia o número total de pessoas em situação de rua são 100 pessoas. E aí, para um país com o poder aquisitivo da Finlândia receber 100 pessoas, ele consegue fazer qualquer coisa. E, mesmo assim, o que eles fizeram foram fornecer imóveis para moradia de 30 metros quadrados para cada uma dessas 100 pessoas. Bem, então, a história é porque essa questão do Casa Primeiro, como é chamada aqui no Brasil, que é uma tradução equivocada do Housing First, que Housing First, a tradução correta é Lar Primeiro, o que traz uma distância enorme do Casa Primeiro, mas a repetição, né, como se esse fosse uma solução para qualquer questão relacionada à população de rua, está trazendo isso para a população em geral, e principalmente para a população de rua, um dado de esperança, o que é uma perversidade enorme. Né? Se você, pura e simplesmente, levar em consideração o fato de que nós temos 282 mil pessoas em situação de rua no Brasil, de acordo com o IPEA, e 2 anos e meio para acabar o governo Lula. O que eu acho pouco provável que o governo Lula consiga providenciar 282 mil residências só para a população de rua. Então, daí é a relação entre o tema e a frase. Porque prometer casa primeiro para a população de rua é uma mentira. Na situação em que o Brasil se encontra, é uma mentira perversa. Mais alguma coisa, Esther? Entendi, Paulo, obrigada. Eu fiquei pensando, Paulo, nisso que você traz de as políticas para essa população precisarem ter início, meio e fim, né? Que eu, enquanto eu estava na equipe de consultório na rua, eu vi um cenário que era o seguinte: o moradia assistida que se estabeleceu aqui tentou criar alguns outros dispositivos, né? Essa equipe, por exemplo, que auxiliasse nesse, enfim, talvez retorno, ou talvez, enfim, essa construção de uma renda para a família, acesso à educação, acesso à saúde, mas que tinha um outro programa aqui que era de aluguel social. Então, não tinha esses outros mecanismos para, enfim, promover algum tipo de acompanhamento dessas pessoas. Então, era apenas o dinheiro mesmo para ajudar no aluguel. E, nesse sentido, teve um ponto aqui em Salvador que os gastos com aluguel social foram muitos, assim, né? E as pessoas foram pleiteando e de fato, né, quando você traz essa dimensão de que tem muitas famílias, né, com habitações muito precárias, ou que essa linha entre a pobreza, a extrema pobreza e a situação de rua, assim, ela é muito tênue, né? Então, as pessoas foram tomando, foram conseguindo esse valor, algumas delas, né, conseguiram ter acesso
a algumas garantias, até que chegou num momento em que a prefeitura não tinha, ou decidiu, né, não arcar mais com esses custos. Então, não tinha um final para isso, né? E eu acompanhei algumas pessoas que eram beneficiárias desse programa terem seus benefícios cortados. E isso fazia uma diferença gigante, assim. Eu tinha um rapaz que eu acompanhava e ele era usuário de crack e de cola. Aí o crack ele já tinha se distanciado por um tempo e cola ele mantinha que, inclusive, não é isso que você traz essa trajetória que vem desde a infância. Então, desde muito novo, desde 6 anos de idade, que ele usava cola, e tinha conseguido, né, um trabalho informal, ele era vendedor ambulante, né, e aí fazia esse complemento de renda para além desse valor, desse benefício, mas que era um valor ainda que era muito significativo. Então, quando a prefeitura corta, porque, enfim, não tinha se pensado, né? O monitoramento e avaliação dessa proposta, ele fica sem um valor importante para a vida, não tinha conseguido se organizar por esse período, né, que ele estava recebendo, para que aquele valor não fizesse diferença. Então, fazia muita diferença. Então, a gente viu no acompanhamento que estava estável, né? Ele acessava, ele era um usuário das redes, assim, bem, bem conhecido, né? No território, pelos serviços. E nesse ponto que a prefeitura corta, e inclusive não dá nem explicações sobre nada, ele corre atrás de saber o que foi que aconteceu, por que está bloqueado, por que não apareceu dinheiro na conta. Ele entra num nível de desorganização assim que, que a gente nem conhecia. A gente nem conhecia. Então, sair desse buraco que ele entra a partir desse corte também foi muito difícil de manejar. E eu acho que é aí que eu entendo assim, que as políticas, elas, de fato, elas precisam ser pensadas com mais cuidado, e não como uma propaganda mesmo, politiqueira. Isso mesmo. E é realmente, assim, a situação que a gente viu é muito, muito difícil. Ao passo que o que eu tenho visto do moradia assistida especificamente, e aí quando eu digo que é recente aqui em Salvador, é um programa que tem menos de 2 anos, eu fico pensando se a gente olha, por exemplo, para o mato, talvez isso não faça tanta diferença, mas em relação aos sujeitos e às famílias, pelo menos aqui eu acompanhei ali, alguma mudança aconteceu, algum deslocamento aconteceu, sabe? E nesse sentido mesmo da autonomia e do protagonismo. Por isso que eu falo assim, ainda não é tempo de pensar, e eu acho que essas outras experiências mundiais ensinam muito, né? A gente de qual é o final dessa história, mas talvez seja o final da história assim, de um programa e que o final de algumas famílias possa ser diferente. Assim, eu ainda tento acreditar nisso porque, poxa, eu vi crianças assim que nunca tinham acessado a escola e que estavam sendo bem acompanhadas. Até o Conselho Tutelar, que aqui tem umas configurações, acho que é uma tendência nacional, né, de terem, enfim, me perdoe se alguém se sente ofendido nesse quesito, mas da igreja evangélica, né, está bem atuante nesses conselhos, e isso também distorce um pouco a proposta quando a religião entra na frente do que é, de fato, a função do conselho tutelar. Mas, assim, eu tenho visto em relação a alguns sujeitos, algumas famílias, que tem feito alguma diferença, sabe? Alguma diferença e uma oportunidade que não tinha surgido até então. Como vai ser o final dessa história,
Também não sei. Mas eu acho interessante colocar isso para debate aqui. Pois é, Thaís. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu tinha 28 anos. Há muito, 42 anos atrás. Leonel de Moura Brizola ganhou as eleições para governador do estado do Rio. E uma das propostas de Brizola era que os presídios passassem a ser produtivos. Então, para isso, ele mobilizou a sociedade carioca, fluminense, para que transformasse os presídios, levássemos atividades produtivas para dentro do presídio. Existia, assim como existe até hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, uma fundação chamada Fundação Santa Cabrini, que é a responsável por coordenar as atividades produtivas dentro do presídio. Assim, poucas, quer dizer, eu não sei quem presente aqui sabe, mas eu sou formado em engenheiro mecânico. E aí, nessa ocasião, um amigo meu assumiu a presidência da Fundação Santa Catarina. E, nesse processo, ele me chamou para ser o vice-presidente com ele, para implantar atividades produtivas dentro. Nós desenvolvemos, trabalhei um ano na dentro. Bem, eu vou me emocionar, já estou avisando a você. Nós fizemos inúmeras coisas dentro do presídio, até que uma bela hora, Leonel de Moura Brizola resolveu que mais importante do que administrar os presídios era administrar outras questões. E entregou a administração dos presídios para todo o pessoal que tinha administrado os presídios durante a ditadura militar. Foi feita uma chacina dentro dos presídios. Eu vi alguns amigos meus, os corpos esquartejados dentro de lata de lixo, e que era publicado no Diário Oficial que ele havia fugido dos presos. Eu tenho pesadelos com isso até hoje. Eu me prometi que nunca mais eu iria participar de nada que comprometesse a vida dele, sem que eu tivesse certeza do princípio, do meio e do fim. A gente não tem esse direito. Mais alguém tem alguma colocação? Assim, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, dizer para todos que tudo isso que eu coloco aqui ao longo desses tempos não são coisas que surgiram, brotaram na minha cabeça, isoladas. Eu sou só o porta-voz de um grupo de pessoas, desde o Brasil e fora do Brasil também, que se dedicam a estudar, a trabalhar nesse processo que nós estamos vivendo, nesse processo de inclusão social. Nós acreditamos efetivamente que é possível viver outra vida de outra forma e produzir outros resultados. Nós temos como fazer isso. Nós temos quase que a certeza absoluta que nós não vamos ver isso, mas pelo menos nós vamos dormir tranquilo, sabendo que o que nos era possível fazer, nós fizemos. Então, tudo isso que eu aqui falo e debato,
é fruto de estudo meu, junto com um grupo grande de pessoas. Não são imaginações. Segundo, como eu disse ainda agora, conversando com a Edna, nós estamos querendo fazer um debate mais aprofundado sobre esse programa do governo federal, Ruas Visíveis. E, para isso, nós estamos procurando alguém que queira participar conosco, uma vez por mês, aqui nesse Papo de Segunda, fazendo uma sequência de debates sobre esse programa federal. E aí, se houver alguém que queira participar conosco como motivador, mobilizador, sabendo que a única coisa que nós somos intolerantes aqui é com os intolerantes. Esse é um espaço de construção de conhecimento. E, portanto, todos são bem-vindos. Agora, ninguém tem a verdade sobre o que está dizendo. Segunda-feira que vem, nós vamos anunciar ainda o tema da próxima segunda. Nós gostaríamos que fosse exatamente o tema, fosse esse plano do governo federal, o Ruas Visíveis. Mas a gente vai anunciar rapidamente se vai ser. Na outra segunda será o racismo. Como falei, nós agora vamos ter, em toda quarta, segunda-feira de cada mês, um amplo debate sobre a questão do racismo. Mas não do racismo sob o prisma da luta pelo não racismo, mas sobre o prisma do que o racismo nos priva enquanto sociedade. Ou seja, poucos de nós sabemos que a primeira universidade na história da humanidade foi montada na África. Pouco nós conhecemos a ciência desenvolvida na África. Pouco nós sabemos que a agricultura irrigada foi desenvolvida na África. Pouco nós se lembra que todos os seres humanos, habitantes da face da Terra, são afrodescendentes, independente da cor das suas peles. O homem sapiens desperta, nasce na África. E assim temos uma série de coisas. A cultura africana, que vem há séculos e séculos sofrendo massacres, é tão forte que lá permanece. Povos ainda se vestem tradicionalmente, vivem tradicionalmente, mesmo contra todos os colonizadores que tentaram dizimá-lo. É sobre isso que nós queremos conversar. Sobre a força dessa cultura, beleza dessa cultura, e o racismo nos priva. Pessoal, até segunda-feira que vem. Foi um prazer também estar aqui. Boa noite. Boa noite. Até lá, pessoal. Tchau. Boa noite. Agradeço. Boa noite. Tchau.